Ele vai subir aí, irmão Josias, para dar o playback, tá bom? Então, a gente... Boa noite, povo de Deus, para vocês que estão aqui presencialmente e para vocês que também estão assistindo aí de casa, onde vocês quer que estejam, sejam bem-vindos, né? A mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu e Mateus desejamos a todos uma boa noite e eu gostaria que você, de onde você estivesse, fechasse seus olhos para a gente falar com Deus. Querido Jesus, muitíssimo obrigado por mais um dia em que o Senhor esteve conosco, Senhor. Obrigado porque nós conseguimos chegar aqui à tua casa. Obrigado também por aqueles que estão tendo a oportunidade de assistir de algum lugar. Que o seu Espírito Santo venha, Senhor, abençoar, venha inspirar quem vai louvar, quem vai pregar, para que tudo seja para honrar e glorificar o teu santo nome. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar a nossa adoração com o louvor Verei Jesus. Que esse seja o nosso desejo diário, né? De querer cada dia estar mais perto do nosso Senhor Jesus. Louve quem está aqui presente, você também que está aí no seu lar, louve nesse momento ao nosso Deus.
uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, e aí os anjos surgirão. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Que isso aconteça logo, nós possamos ver o nosso Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Que nosso Deus seja louvado. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com o louvor Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Adoremos a esse Deus tão grandioso, que tudo faz por nós. Louve de todo o teu coração. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz.
criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Nós vamos então pedir para quem está aqui que fique em pé e nós vamos louvar o hino número 274, Firme nas Promessas. E você que está assistindo aí da sua casa também, fique em pé, vamos dar aquela animada, número 274. Nas promessas de Jesus, Senhor, cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nessa luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus.
Som. Boa noite, igreja. Boa noite a você que está assistindo ao culto na sua casa, no seu conforto. Nesse momento, nós aqui na igreja, nós iremos nos ajoelhar. Você que está na sua casa, feche suas olhos, por favor. Santo e poderoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos e agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Nesse momento, há pessoas acamadas, hospitalizadas, Senhor, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre essas pessoas, para que elas possam sentir, meu Pai, o teu toque de amor. Sabendo que o Senhor é os médicos dos médicos, o Senhor dirige a cada pessoa, Senhor, que está em momento de aflição. Assim como o culto dessa noite, que o Senhor possa usar mais uma vez o seu filho Isaac, e que a música também, Senhor, possa ser para a honra e glória do teu santo e grande nome. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém, Senhor eterno. Mais uma vez, eu desejo uma boa noite a todos, os irmãos e amigos. Eu gostaria de convidar aqui nosso irmão Josias. Ele vem lá da comunidade do Morumbi para louvar o nosso Deus. Fico muito grata, por ter aceito o convite, porque muitos não estão aceitando presencial. Por isso que os irmãos veem aí os vídeos. Mas que Deus seja louvado nesse momento. Boa noite. Deus, Ele é um Deus magnífico. E apesar das nossas deficiências, Ele está sempre nos tornando algo melhor. Não importa se nós estamos negligenciando o seu amor, o seu cuidado, os seus mandamentos. Ele está cuidando de nós. E Ele quer, apesar de tudo, dos meus pecados, dos nossos pecados, nos tornar de terra seca a uma terra muito fértil. Amém. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos em que a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo se ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, ó Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Vem chegando o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um
dia já choveu, quem irá ceifar? Se a terra já secou, manda, ó Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Amém. Que Deus seja louvado por essa mensagem. Essa noite nós temos aqui nosso irmão Isaac. Isaac é um dos anciões da igreja de Sete Lagos e gentilmente aceitou o convite. Que o Senhor possa usar mais uma noite, querido. Boa noite, irmãos. Boa noite a quem está nos acompanhando em casa. É um privilégio estar aqui na igreja, né? Tá dando para entender bem com a máscara? Tá? Ah, legal. É um privilégio estar aqui na igreja do Mitsutani, né? Nós somos tão próximos, mas às vezes passamos tanto tempo sem vir, né? A gente tem muitas tarefas na igreja também, sempre tem compromissos. E isso é muito bom, né? A gente está ocupado de alguma forma na causa de Deus, na obra de Deus, né? Hoje nós iremos estudar um tema bem interessante, né? Um livro que é muito pouco lido, pouco pesquisado, pouco estudado, mas que tem uma mensagem extraordinária também. Nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Abacuque. Abacuque, ele se encontra já lá nos profetas menores, né? Ele fica depois de Naum e antes de Sofonias, certo? Livro de Abacuque. Se alguém estiver precisando de ajuda aí, para que a gente possa estudar um pouco aqui juntos esse livro tão interessante que é o livro de Abacuque. Todos encontraram? Gostaria de, antes de começar a leitura, que a gente pudesse elevar uma prece ao nosso Deus. Oremos. Querido Jesus, obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade tão maravilhosa. Estamos aqui nessa igreja para louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Através do estudo da palavra, também através dos louvores, que o Senhor possa nos usar mais uma vez, Senhor. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o livro de Abacuque é um livro de apenas 3 capítulos. Abacuque é um profeta que viveu bem assim, sabe, bem próximo mesmo, já da invasão dos caldeus ali, dos babilônios, em Jerusalém. E Abacuque, ele sofria muito com uma angústia, porque o reino de Israel, o reino de Jerusalém ali, a cidade de Jerusalém, o povo de Judá, eles não estavam mais obedecendo a Deus, eles abandonaram Deus. E nisso que eles abandonam Deus, eles começam a ver as consequências.
Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, as consequências, elas vêm sobre nós. E foi isso que aconteceu aqui. E Abacuque, então, ele se enche de angústia. E ele começa a clamar a Deus pedindo uma resposta para aquilo. Para a situação que o povo de Judá estava passando. Porque os caldeus estavam próximos. O império babilônico estava crescendo muito. E o profeta Abacuque, então, ele se enche de angústia e ele tenta uma resposta, ele busca uma resposta de Deus. E nós vamos entender aqui um pouco, a partir do verso 1 do capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha só que angústia. E a gente percebe aqui também, meus queridos, que um profeta, ele não anuncia só coisas do futuro, mas ele estava ali na vivência, no momento, na situação em que o povo de Judá se encontrava. Ele pôde acompanhar essa situação. Ele sabia da situação do povo. Por isso que ele se enche de angústia e começa a clamar a Deus pedindo uma resposta. E aqui no verso 4 diz, a lei se afrouxa. Sabe qual foi a primeira regra, o primeiro mandamento que o povo quebrou? Está lá em Êxodo 20, verso 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento quebrado ali pelo povo de Judá, pelos israelitas. E eles começaram a abandonar o Deus verdadeiro. Deus disse para eles: não terás outros deuses diante de mim. Então eles vão lá e começam a adorar outros deuses. Se você voltar um pouco na sua Bíblia e analisar o livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele começa a falar que as pessoas elas estão adorando o sol, a lua, as estrelas. E elas não adoravam o sol, a lua e as estrelas da casa delas. Tinha pessoas que iam para o templo, perto do templo, próximo do templo, para adorar o sol, a lua e as estrelas. E Deus disse lá em Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. E esse foi o primeiro princípio da lei que eles quebraram. Deus pede para eles: não terás outros deuses diante de mim. E aqui no capítulo 2, podemos ir para o capítulo 2, e o verso 19, o livro ele se discorre aqui, trazendo um lamento, do profeta, mas Deus também responde no capítulo 2. Deus responde o profeta. Parecia um silêncio, mas Deus ele nunca fica em silêncio. Deus sempre tem uma resposta para nós, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para as nossas angústias. E o verso 19 do capítulo 2 diz: ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra, muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante de toda a terra. Meus queridos, mais um mandamento da lei foi quebrado aqui. Deus pede para eles o quê? Os deuses, vocês não podem, aqui em Israel não pode ter idolatria. Vocês não podem me abandonar. E eles então quebram o segundo mandamento que está lá em Êxodo, capítulo 20, do 4 ao 6. Que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, Deus diz para eles, e nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mais um princípio foi quebrado. E quando se quebra um princípio, vêm as consequências. Toda vez que alguém quebra um princípio, ela cumpre as consequências. Alguma coisa pode acontecer na vida dessa pessoa. Os riscos de se quebrar um princípio. E aqui nós percebemos uma nação que abandona totalmente o seu Deus. Totalmente. Eles abandonaram o seu Deus.
E eles começaram a viver ali de maneira depravada. Aqui o profeta fala que a injustiça era que prosperava. Imagine só um pobre trazendo ali a sua carga para vender na cidade. E quando ele chegava na porta da cidade, as pessoas diziam: olha, essa carga é minha. E aquela carga era a carga do mantimento da família dele. Era o único mantimento que ele tinha para a família. Mas aquela pessoa, então, aquele material era tirado da pessoa. Era tirado. Tomavam dele. Às vezes pagavam a metade, às vezes não pagavam nada. E aquele pobre voltava da cidade para sua casa. Imagine ele chegando, trabalhou vários dias para poder levar aquele mantimento para vender dentro da cidade, dentro de Jerusalém. E ele volta para sua casa sem nada, sem o alimento, sem o mantimento para dar para sua família. Imagine como um pai se sente quando ele trabalha o mês todo e ele é assaltado. Ele perde tudo que tem. Imagine que situação. E naquele momento lá nós percebemos que as pessoas abandonaram totalmente o Deus verdadeiro. A perversidade tomou conta da cidade, a prostituição, a promiscuidade, tudo isso tomou conta da cidade. E Deus, então, ele tenta de alguma forma mostrar para as pessoas que eles precisam buscar a sua presença, que eles precisam buscá-lo. Porque se nós nos afastamos de Deus, se nós abandonamos o nosso Deus, as coisas elas começam a piorar para o nosso lado. E o profeta ali cheio de angústia porque ele tinha uma mensagem para passar para as pessoas. Ele clama a Deus, então ele pede a misericórdia de Deus sobre aquela nação, ele pede uma resposta de Deus e ele se enche de angústia. E eu queria dizer para você também, meu querido irmão, que quando você estiver com uma angústia, quando você estiver em situação difícil, nós precisamos fazer a mesma coisa que o profeta Abacuque fez. Nós precisamos nos colocar de joelhos e clamar a Deus, pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Será que a nossa sociedade está muito diferente daquele tempo de Judá? Da nação de Judá? Olha só que interessante. Eu estava saindo do meu trabalho e subi ali no Capão Redondo, né? Subindo o Morro do Oeste a pé, e aí eu vi R$10 no chão. Quando você acha dinheiro, você fica triste ou fica feliz? Feliz, né? Todo mundo fica feliz, né? Eu vi R$10, estava com um colega meu, né? Peguei os R$10. Na hora que eu peguei os R$10, o rapaz chegou: ei, é meu, é meu. Eu falei: tá aqui, amigo. Mas antes de eu dar para ele, ele gritou: é da maconha, é da maconha. E eu tomei um susto, né? E aí o vendedor de maconha estava do outro lado da rua, né? E o vendedor falou, e ele falando, o rapaz falando: olha lá o vendedor lá, ó. Esses 10 aqui, com esses 10 que estava perdido, é para pagar a maconha. E aí eu falei: meu amigo, vai em paz. Porque não tinha muito o que fazer ali, né? O primeiro que o traficante, ele já estava de olho lá na gente. Porque a gente ia passando e o cara, querendo ou não, queimou o filme dele, né? Ele estava vendendo ali o seu produto. E aí o rapaz queimou o filme dele e começou a gritar: isso aqui é da maconha, é da maconha. Então a gente percebe o desespero das pessoas, né? O desespero. Nós vivemos em uma sociedade que os filhos não respeitam mais os pais. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos sentar com nossos filhos e tentar ensinar os mandamentos para ele. Tentar ensinar a lei de Deus para os nossos filhos. Aqui no capítulo 2 e no verso 2, Deus ele começa então a responder ao profeta. Parecia um silêncio, não é verdade? Parecia um silêncio, o profeta clamando. E aí no verso 1 ele fala: olha, eu vou me colocar sobre a torre de vigia porque eu espero receber uma resposta do Senhor. E aí o Senhor responde para ele no capítulo 2, o verso 2 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha só que interessante, né? Deus pede para que ele escreva. Mas quando Deus aqui pediu para que ele escrevesse, não foi só para que ficasse ali na memória daquela nação, daquela época. Foi para que ficasse hoje também na nossa memória. Para que nós pudéssemos entender a situação da nação de Israel naquele tempo. Se os profetas não tivessem escrito, será que nós saberíamos de tantas histórias?
Será que nós saberíamos de tudo o que estava acontecendo com a nação de Judá naquela época? Um pouquinho antes dela ser invadida pelos babilônios? A miséria espiritual em que eles se encontravam, a maneira que eles se encontravam, totalmente afastados de Deus. E lá no capítulo 6 de Deuteronômio, Deus fala também, olha, escreve essas tábuas, escreve essa lei nas tábuas do teu coração, escreve nos umbrais da tua porta. Deus pedindo para que as pessoas escrevessem, para que elas não se esquecessem, para que elas praticassem. Ele falou, quando você estiver andando pelo caminho, cita os mandamentos, fale os mandamentos, busque, estude, passe para os seus filhos. E a gente pensa que criança não aprende as coisas rápido, né? Ensina uma coisa ruim para você ver. Uma vez, já aprendeu. Imagine as coisas boas. Essas a gente deve insistir com eles. E a gente percebe que as pessoas, elas tinham quebrado a lei de Deus. Deus fala, lembra-te, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí ele começa a falar para eles, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nenhum trabalho farás. Nem tu, nem a tua casa, né? Deus começa a falar para eles. Nem tu, nem a tua casa. Nem o teu filho, nem a tua filha. Nem o teu servo, nem a tua serva. Nem o teu animal. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí Deus começa a falar para eles. Porque em 6 dias eu fiz os céus e a terra. Mas no 7º dia Deus fez o quê? Descansou. Por isso o Senhor abençoou e o santificou o dia de sábado. Certo? Do verso 8 ao verso 11 do capítulo 20. E Deus fala para eles também no verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E o profeta, ele se angustia muito por isso, porque as pessoas, elas quebraram o 4º mandamento. Elas quebraram o 3º mandamento. Elas quebraram o 2º mandamento. E elas quebraram o 1º mandamento. Elas quebraram todos esses mandamentos. Agora imagine só aqueles mandamentos que eles se referem à nossa adoração a Deus. Elas quebraram. Imagine os mandamentos que eram com relação ao próximo. Com relação a Deus, eles quebraram. E com relação ao próximo? O 6º mandamento, não matarás. O índice de mortalidade naquela época era muito grande, dentro da cidade de Judá. O 7º mandamento, não adulterarás. E o profeta aqui fala o quê? Que a promiscuidade era muito grande dentro do país. E o 8º mandamento, não furtarás. Irmãos, todos esses mandamentos foram quebrados. E o 9º mandamento, quebraram também. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Todos esses mandamentos foram quebrados por eles. Deus, ele faz uma aliança com o povo. Deus, ele se aproxima deles. Ele dá amor para eles. Dá carinho. Dá um teto para que eles possam morar. E as pessoas, elas começam a abandonar Deus. Começam a abandonar a sua palavra. Começam a abandonar os propósitos que Deus tinha para a vida deles. E quando nós fazemos isso, as consequências vêm sobre nós. Elas podem não parecer visíveis, mas a consciência acusa. Não é verdade? Mas a consciência acusa. Por isso, meu querido irmão, se você está nos assistindo e você tem alguma dificuldade espiritual muito grande, será que esse não é o momento de você buscar a Deus? Será que esse não é o momento de nós aqui na igreja também pedirmos a misericórdia de Deus para que nós não possamos quebrar mais o 4º mandamento, para que nós não possamos quebrar mais o 5º mandamento? O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus está pedindo, olha, o filho tem que honrar o pai e a mãe. E hoje nós percebemos que alguns filhos, eles tratam mal os pais, não respeitam e não têm nenhum pouco de consideração pelos pais, infelizmente. Eu lembro que eu era comportor em uma cidade lá no Pará, uma cidade na beira de um rio bem grande. Todos aqui, acredito que não foram, alguns aqui podem não ter ido lá, né? Mas já ouviram falar no Rio Tocantins, certo?
Rio Negro, Rio Amazonas. Então a gente estava comportando na beira daqueles rios lá, e uma senhora passando em frente ao prédio da igreja, e ela atrás do filho pequeno ainda, e ele xingando a mãe toda, xingando. E a mãe angustiada, chorando, tentando contato com o filho, tentando falar com ele. Mas aquele filho não deu atenção. Eu lembro que um amigo meu, que estava ali próximo, também fazendo trabalho comigo, ele ficou revoltado. Ele queria ir lá e resolver do jeito dele, né? Parar o menino, segurar, para dizer, olha, você precisa obedecer sua mãe. Mas a gente sabe que não é assim. A gente não pode corrigir de maneira agressiva as pessoas. Principalmente se não é da nossa família. A agressão nunca funciona. Nunca, de forma alguma. E nós só oramos por aquele rapazinho, por aquele garoto que estava xingando a sua mãe. A sua mãe cheia de angústia. O 5º mandamento sendo quebrado. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E Deus, então, na resposta que ele dá para Abacuque, ele diz algumas coisas profundas e bem pesadas também. Ele pede para que as pessoas elas façam uma reflexão, elas comecem a entender que o tempo de angústia deles também estava próximo. O momento deles serem castigados estava próximo. Aqui no capítulo 2, no verso 3 diz, porque a visão ainda está para cumprir-se, num tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. Irmão, quando Deus fala uma coisa, Ele nunca falha. Pode demorar, pode ser rápido, mas quando Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. E a gente percebe isso do Gênesis ao Apocalipse. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram grandes evangelistas, porque eles falaram de coisas que iriam acontecer ainda muito à frente, muito à frente. Eles falaram do sacrifício de Jesus por nós. Coisas maravilhosas foram faladas por eles, para que nós pudéssemos ter um contato maior com Deus, através de sua palavra. E tudo isso foi escrito, e hoje nós podemos usar a nosso favor, para que nós possamos ter um contato maior com Deus, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. E o verso 4, Deus diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha só que maravilha, né? A alma do soberbo não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Será que nós estamos desenvolvendo a nossa fé? Será que nós temos buscado? E às vezes nós ficamos angustiados por causa de erros e falhas que cometemos. Mas Deus promete o perdão pelos pecados também. Lá em Isaías, capítulo 1 e o verso 18, Deus diz assim, vinde, pois, e arrazoemos. Não é verdade? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha só que maravilha. Aí o verso 19 complementa, se quiserdes e me seguirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1, 18 e 19. Então é a promessa de Deus. Se há alguma coisa que nos impede, que nos afasta de Deus, nosso contato com Ele, Ele pede, vinde a mim e converse comigo, arrazoemos. E foi isso que o profeta Abacuque fez. Ele se aproximou de Deus e arrazoou com Ele. Ele se aproximou de Deus e começou a clamar. Ele via uma angústia muito grande porque ele não via saída para o povo, para a nação de Judá. E ele então começa a abrir o seu coração para Deus, para o Senhor. Ele começa a dizer para Deus a angústia dele ver a situação daquela nação, daquela forma. O reino do norte ele já havia se acabado há aproximadamente um século pelos assírios. E agora ele estava vendo o reino do sul de Judá ali também se deteriorando cada dia mais.
Os caldeus crescendo, a nação babilônica crescendo cada dia. Então o profeta começa a perceber, porque a gente sabe, não é, irmãos, que quando um profeta fala, é porque realmente ele está sendo usado por Deus aqui na Bíblia. Todas as vezes que esses profetas falaram, que eles disseram alguma coisa, eles foram ali usados por Deus, para que as pessoas pudessem ficar em posição de alerta. E Deus fala aqui para ele no verso 4, né? Olha, não tardará, o justo viverá pela fé. E o 10º mandamento, né? Que Deus fala, não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. Nada que pertença ao teu próximo. Olha só que maravilha, né? Deus, ele deu as orientações, as instruções para a nação. Ele tira eles lá do Egito, mas ele não abandona eles, não. Eles cobriram ele durante a noite, uma coluna de fogo acompanhava aquelas pessoas. E durante o dia uma nuvem, para que eles não se queimassem no sol. Imagine no deserto quantos insetos não tem, animais peçonhentos. Mas a Bíblia fala que nem a sandália deles se acabou. Nem a sandália se desgastou, sandália dos pés deles. Principalmente aqueles que confiaram no Senhor. Principalmente aqueles que acreditaram nas promessas de Deus. Acreditaram que Deus podia fazer a diferença na vida deles. Eu pergunto para você que está nos assistindo e para os irmãos aqui também da igreja. Será que nós estamos confiando que Deus pode fazer a diferença na nossa vida? Será que nós estamos confiando que Deus ele pode fazer mudanças na nossa vida? E agora nós percebemos aqui um profeta falando de vitórias. Olha, Deus começa a falar que os caldeus, Deus mostra para ele, olha, os caldeus eles vão destruir essa nação. Eles vão entrar aqui nessa cidade, vão derrubar os muros, vão derrubar as casas, as vinhas. Os caldeus eles vão fazer um estrago aqui nessa cidade. Eles vão detonar. Mas Deus também tem promessas. Deus também tem promessas. E como a gente havia percebido aqui através da leitura, que tudo que Deus fala, Ele cumpre. As promessas de Deus, tudo que Deus fala, Ele cumpre. Mas nós precisamos estar atentos para perceber a voz de Deus em nossa vida. Porque pode ser que Deus responda de alguma forma, e nós não estejamos preparados para ouvir aquela forma de Deus. A maneira que Deus quis se comunicar conosco. A maneira que Deus quis nos mostrar alguma coisa. Pode ser que nós estejamos com uma angústia muito grande, com um problema muito sério. E Deus ele tem uma maneira especial de tocar cada indivíduo, cada ser humano. Cada pessoa, ele se aproxima de forma diferente. No mundo existe 7 bilhões de habitantes. Olha só que interessante. Índia e China são os maiores, os mais populosos do mundo. Mas Deus conhece cada fio de cabelo de cada indiano, de cada brasileiro, de cada chinês, de cada ser humano. Deus conhece até os fios de cabelo. Até Jesus, olha só que maravilha, né? Jesus falou, olha, até os fios do seu cabelo estão contados. Deus conhece os detalhes da sua vida. Tem detalhes do seu corpo que você não conhece, que você não sabe. Pode ser que você não saiba, mas Deus ele conhece todos os detalhes. Tem detalhes do seu corpo que outra pessoa não conhece, mas Deus conhece. Deus conhece todas as coisas. Deus ele é profundo, ele é imanente. E ele pode nos alcançar com sua misericórdia. Amém? E aqui nós vamos partir agora para a última parte. Aqui no capítulo 3, o profeta faz uma oração extraordinária. Nós poderíamos nos deter aqui para lermos todo esse texto do capítulo 3. Mas nós vamos citar apenas 3 versos. 3 versos. Esses 3 versos parecem uma resposta que Deus dá para o profeta Abacuque. E ele se enche de alegria ao citar esses versos aqui. Está no capítulo 3 e o verso 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Então o profeta percebe, mesmo diante daquelas calamidades, do sofrimento que as pessoas estavam passando, que havia um Deus vencedor. Um Deus que poderia fazer milagres, poderia fazer ter vitórias, grandes vitórias. O profeta percebe isso, e quando ele percebe isso, parece que ele rasga o peito dele, e ele fala cheio de alegria. Ele fala, olha, ainda que a figueira não floresça, Deus vai me dar uma vitória. Aconteça o que acontecer. É isso que o profeta está querendo dizer aqui nesses versos. Não importa o que aconteça, não importa as dificuldades que nós estejamos passando, os problemas que eu e você estejamos passando. Deus está no controle. Nós vemos as calamidades, o sofrimento, mas Deus ainda fala conosco. Deus ainda está no controle de nossa vida. Que nós possamos confiar nas promessas de Deus e ter essa certeza cada dia que Ele cuida de nós com carinho, que Ele nos trata com amor, que Ele nos carrega no colo nos momentos difíceis, que nós possamos nos lembrar dos mandamentos esquecidos. Muitas pessoas esqueceram os mandamentos de Deus, e Deus ele nos faz um chamado, ei, volta filho, você precisa relembrar esses mandamentos, você precisa meditar neles, porque esses mandamentos eles são um alimento para a tua vida espiritual. Esses mandamentos são um alimento para a nossa vida espiritual. E nós precisamos meditar neles cada dia, cada manhã, cada noite. Quando nós estivermos andando, quando nós estivermos falando com outras pessoas. Mas que esses mandamentos eles possam ficar gravados em nossa mente. Para que nós possamos lembrar e exaltar o nome do nosso Deus nos momentos de angústia e tribulação da nossa vida. Que Deus possa te abençoar para que você possa meditar nos mandamentos do Senhor. Aquelas promessas quebradas, que nós possamos refazê-las com Deus através da oração. Quando nós oramos, Deus ele se comunica conosco, Ele nos ouve e Ele acalenta o nosso coração, Ele tira a nossa angústia e a nossa dor. Amém? Por saber que o governo de Deus será eterno, sinto-me fortalecido e encorajado. Correrei como servo e me sinto o rei do mundo. Esse é um texto magnífico, né, irmão? Ele quer trazer essa revolução para mim e para você. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo, para dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de Ti,
vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Toma toda a imperfeição, transforma num vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar um verdadeiro adorador. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Ó Senhor, este é o momento que nos entregamos totalmente em tuas mãos. Renova, nos transforma, faz de nós um vaso novo. Vem neste lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. As tuas mãos, Senhor, são perfeitas e nelas nós entregamos. Amém. Deus seja louvado. Agora eu convido a congregação para se coloque de pé e assim possamos elevar uma prece ao nosso Deus. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 12, no verso 7, tem um texto interessante, muito bonito, que diz assim: tomou, pois, Samuel uma pedra e colocou-a entre Mispa e Sem, e a chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que o Senhor possa te ajudar, não só até aqui, mas até o final da sua jornada. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, porque nós tivemos aqui uma oportunidade grande, Senhor, de aprender mais um pouco sobre a grande angústia de um profeta, Pai. De um profeta que confiou em Ti, de um profeta que confiou nas Tuas palavras, Senhor, de um profeta que escreveu um texto magnífico, para que nós pudéssemos usá-lo hoje também, Senhor.
para podermos aprender mais sobre Ti, sobre o Teu grande amor e sobre a Tua misericórdia também, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra que vale a pena confiar em Ti. Pai querido, que se Ti aqui, Pai, nessa igreja hoje, ou algum irmão que esteja nos acompanhando, tiver com angústia em seu coração, Pai, uma grande angústia, que o Senhor possa sanar essa angústia, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é amoroso, nós sabemos que o Senhor é grande em poder e misericórdia, Senhor, mas que assim também nós possamos confiar nas Tuas promessas e valorizar o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Te pedimos a Tua companhia em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Sair desse lugar que Jesus permaneça em mim. Permaneça.